Terceirão, olha só, a gente já acabou de estudar tudo que a gente precisava de estudar em cinemática, em lançamentos quando eles estavam no plano horizontal. Falamos sobre movimentos sem aceleração, movimentos com acelerações em suas respectivas equações. A nível de Enem, creio eu que se você estiver fazendo todos os exercícios, tanto que eu passo, tanto do Portal Eleva, você já dá apto a resolver esse tipo de questão, que tem a velocidade média, aceleração média, tudo relacionado a gráficos. Mas agora a gente vai estar um passo à frente, a gente vai crescer um pouquinho. Vamos falar sobre queda livre ou lançamentos verticais. É a mesma coisa? Não. Queda livre é uma coisa, lançamento vertical é outra. Queda livre é o seguinte, queda livre é quando eu tenho um corpo e eu simplesmente, o que eu posso jogar no chão para demonstrar? O pano. E eu simplesmente solto esse pano e ele cai em queda livre. Quais são os conceitos básicos ali? Com o que nós sabemos de movimento, com o que nós sabemos de MRU e MRUV, para a gente caracterizar, grosso modo, esse tipo de movimento. Esse daqui, ó. Primeiro, o meu corpo, ele parte do repouso e ele está sob uma força. Que força que é essa, Cauane? Força da gravidade. E essa força da gravidade, ela vai gerar pra gente uma aceleração que todos nós já sabemos, não precisamos colocar em lugar nenhum. Eu nem coloquei, mas eu vou colocar aqui. Essa força, ela gera pra gente uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade dessa brincadeira aumentará 10 metros por segundo. No primeiro segundo ela vai dar 10 metros por segundo, no segundo segundo ela vai dar 20, depois ela vai dar 30 e assim por diante. Quanto mais tempo ela ficar sob esse movimento, maior será a sua velocidade. E lançamento vertical é quando eu tenho esse movimento daqui, ó. Correto? Primeiro, vamos analisar esse movimento então. Nesse primeiro momento daqui, ó, o meu corpo, ele parte do repouso e vai pro repouso, correto? Ele já vai sair daqui com uma velocidade. A força com que eu fizer na minha mão vai fazer com que ele tenha uma velocidade inicial acima de zero. Pode ser 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, correto? Mas ele vai estar sob a força da gravidade, mas essa força da gravidade... vou fazer aqui pra ti, ó. Por que aqui tá menos G? Porque a força da gravidade, ela tá puxando ele pra baixo. Então é como se ele estivesse freando. Ele vai estar no movimento retardado. Correto? E depois, quando ele fica com a minha velocidade a zero, ele para e depois ele se torna um movimento acelerado depois. Lá em gráficos do MRU, quando nós estávamos fazendo uma questão em que momento o corpo fica com o movimento acelerado, aí foi você que me perguntou, né? Mas como assim ele estava no movimento retardado e ficou no movimento acelerado? Um bom exemplo é esse. É eu jogar um objeto para cima, ele começa no movimento retardado com sua velocidade diminuindo, quando ela chega a zero, a sua velocidade torna-se positiva, pois ele está em um movimento agora acelerado, e é tudo nosso. Eu coloquei ali queda livre e lançamento vertical. Isso daqui é uma queda livre, isso daqui é um lançamento vertical, que depois se torna queda livre. Mas a gente precisa falar sobre dados. Eu jogo um corpo de determinada altura. Quanto tempo ele vai demorar para chegar ao solo? Eu jogo um corpo também de determinada altura, ele demora tantos segundos para chegar ao solo. Qual vai ser a velocidade que ele vai atingir o solo? E quando eu não tenho tempo? Isso daqui são as minhas fórmulas do MRU e eu quero que vocês vejam como que a gente consegue transformar todas as nossas fórmulas de queda livre, ou a gente pode falar assim, lançamentos sob efeito da gravidade, ou lançamentos verticais. A gente vai ter vários nomes para essa matéria. Como que essas fórmulas vão se transformar facilmente em fórmulas do MRU. Vamos lá. Cauane, em MRU eu tenho que a distância que eu percorro, correto? Vai ser igual o produto da minha velocidade vezes o tempo, mais a minha aceleração vezes o quadrado do meu tempo sobre 2. Essa formulazinha aqui. Mas quando eu tenho uma queda livre, a distância que o meu carinha percorre, você concorda comigo que ela passa a ser a altura? Concorda? Então isso daqui, eu tenho que a altura... Tu concorda comigo também que quando o meu corpo parte do repouso, mesmo se ele está em queda livre ou sobre um lançamento vertical, esse cara daqui ele sempre vai ser zero?
Então esse cara daqui não existe. Correto? Aceleração é a aceleração causada pela força da gravidade. Correto? Então esse cara daqui é G. Tempo é tempo mesmo. Isso daqui é uma fórmula boa. É uma fórmula que nós conhecemos. Correto? E a velocidade com que o meu cara chega ao solo? Olha só, a minha velocidade inicial, ela também vai ser zero. E a minha aceleração, ela vai ser a gravidade. Então isso daqui, ó, é uma fórmula boa também. Concorda? E essa daqui? Olha só, do mesmo jeito, como que esse cara vai ser sempre zero, vou até colocar aqui assim, ó, G e G. E aqui também eu vou colocar G. Que fórmula que eu tenho aqui, Cauane? Que a minha velocidade final ao quadrado, ela vai ser 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essas são as minhas três formas de lançamento vertical em cada livro. E a gente consegue fazer esses dois exercícios. E esse daqui eu quero falar no finalzinho. É a primeira coisa que o capítulo 9 de vocês tá ensinando. Qual a altura de um prédio que, lançado um corpo sem resistência, seja ela resistência do ar, tá ventando, caguei, eu não quero saber de nada disso. Ele demora 9 segundos para cair. Calma, 9 segundos em queda livre é um tempo bem alto. É bem considerável, né? Acho que nem um cara que tá pulando de paraquedas, ele vai ficar 9 segundos em queda livre. A não ser que ele seja um cara profissional, que ele tá numa altura bem, bem alta. Né? Qual a altura de um prédio? Então eu tenho a altura aqui e eu tenho o tempo aqui. A força da gravidade é 10, né? Só me resta essa fórmula daqui, ó. Que eu colocarei aqui, ó. A altura eu quero saber, né? O tempo é me dado, ó, 9. E a gravidade é 10. Só tem essa fórmula daqui. Vou colocar aqui segundos e aqui metros por segundo ao quadrado. Olha aqui, Cauane. Altura, correto? Ó, a altura é igual a 10 vezes 9 ao quadrado sobre 2. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Precisamos de ideia de jeito por Tá errado? Você tá pensando muito? Não, porque eu tinha feito de outra forma, tinha dado diferente. Não, mas vamos lá. Olha, 2 vezes a altura é igual a 10 vezes 81. Tá, 810. Pode dividir por 2 do meu jeito. Pois é. Que é isso? Eu fiz o caminho inverso. Não sabe ter feito isso aqui. Eu só faço que isso aqui seja 5. Aí eu falo que a altura aqui vai ser 5 vezes 81. Quanto que é isso aqui pra mim? Onde que eu vou fazer? Fazer aqui pequenininho. 81. 405. Não é uma questão boa. É 5, 405. 405 metros. Não é uma questão boa. Eu não posso colocar aqui um prédio, tá ligado? 405 metros, não existe prédio de 405 metros. Eu posso trocar aqui prédio, por exemplo, pro penhasco. Né? Qual é a altura de um penhasco que lançado um corpo? Pra fazer mais sentido. Aí eu pergunto aqui, Cauane, qual é a velocidade que esse cara vai chegar ao solo? Eu não sei esse corpo de um penhasco. Ele demorou 9 segundos, eu já vi que o corpo dele tem 405, o penhasco tem 405 metros. E aí? Qual que vai ser a velocidade? Olha aqui pra mim. Não quero saber da altura do cara, eu não quero saber de nada. Só a velocidade. Só eu quero saber da velocidade. A velocidade final vai ser igual a gravidade vezes o tempo. A velocidade, então, pra mim, ela vai ser 10 vezes o tempo que ele gastou, não, 9. 90 metros por segundo é tempo pra caramba. E que se eu for converter isso aqui pra quilômetro por hora, nossa, vai dar muita coisa. Não vai? Ao ser lançado um corpo de 3 kg e o outro de 10 kg de certa altura, quem alcançará o solo primeiro?
eu te jogo da janela e jogo o meu celular da janela de um prédio, 30 metros. Quem vai alcançar primeiro o solo? Você ou o celular? Sem resistência nenhuma, do ar, de vento, sem nada. Olha para as fórmulas e me responde. Aqui, ó. Onde que eu tenho relacionado tempo e altura? Eu tenho alguma coisa relacionada à massa? Ao quilo? Não. Então, vocês vão chegar no tempo, vocês vão chegar no solo ao mesmo tempo. Tem um vídeo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo, vou pedir pra escola colocar na descrição do vídeo. De verdade, é um experimento da NASA, porque é óbvio que se eu jogo uma bola de 1 tonelada de chumbo em uma pena, se eu lanço elas, a bola vai cair primeiro do que a pena. Acho que o nosso senso comum fala isso. Por quê? Porque a pena ela vai sofrer resistência do ar. A bola de 1 tonelada não. Só se tiver muito vento. A pena ela vai cair. Qual que é esse experimento que a NASA fez? Ela deixou uma sala num vácuo. Ela tirou o vácuo da sala. E onde que tem vácuo não tem matéria. E onde que tem matéria não tem ar. E onde que tem ar não tem resistência do ar, óbvio. E a sala é muito grande, 100 metros de altura, e eles soltam uma pena e uma bola de 1 tonelada. Os dois caem ao mesmo tempo. A pena ela cai sobre a gravidade de 10 metros por segundo. É óbvio que nas nossas condições normais isso não vai acontecer nunca. Então os dois vão ser lançados ao mesmo tempo. Essa questão e esse cara daqui é para que vocês percebam o quão óbvio é essa matéria. Esse capítulo 9 pra gente. Se vocês, e eu creio que tiveram, se vocês tiveram uma boa percepção de cinemática, uma boa percepção de aceleração e de MRV, queda livre e lançamento vertical é como se fosse um MRV pra gente. Correto? Quantos minutos de aula? 12. Dá pra fazer um exercício conceitual do livro? Até a gente chegar em 15 minutos, 20 minutos, e eu já considero esse capítulo como dado. Eu só venho depois com um vídeo com as atividades, porque essa matéria é realmente bem, como fala? Bem fácil não, tem outro nome, bem intuitivo. Ela tem essa vantagem. Fazer uma questão bem intuitiva também. Deixa eu ver qual eu faço. A 3. Olha aqui pra mim. Uma pedra é soltada do alto de um edifício e leva 2 segundos para atingir o solo. Considerando a força da gravidade igual a 10 metros por segundo, calcule a altura do prédio. Olha aqui, Cauane. Sem segredos nenhum. Vamos fazer isso aqui. A altura do prédio vai ser igual a força da gravidade vezes o tempo que ela demora ao quadrado sobre 2. Correto? Olha aqui pra mim então. Deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. Como que vocês podem substituir essa fórmula daqui? Essa fórmula daqui, Cauane, ela pode ser muito bem isso daqui pra gente, ó. Esse cara daqui não é 10? Ó. 10 t ao quadrado sobre 2. Então isso daqui pode ser pra gente simplesmente 5t ao quadrado. Né? Botando esse cara com esse cara. É uma fórmula boa. Uma fórmula boa. Mas eu gosto dessa daqui, ó, porque essa daqui ajuda a gente a cortar muitas vezes. Ora essa é legal, ora essa é legal. A altura do prédio, então, vai ser pra gente 5 vezes 2 ao quadrado. A altura pra gente vai ser 5 vezes 4. Quantos metros? 20 metros. E o tempo que ele demora pra chegar ao solo? Vou fazer aqui, ó. Bem. Aqui. Essa é a velocidade, não? A velocidade que ele demora pra chegar ao solo. É igual a 10 vezes 2. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. O que é isso aqui? 102 km/h. Então se eu jogo uma pedra de 20 metros de altura e ela acerta a sua cabeça, você morre. Concorda?
Quantos minutos de aula? Agora deu 15. Hã? Eu vou terminar por aqui. No vídeo de parte 2 eu faço os exercícios com você. Tem muito exercício. Tem 21 exercícios, 24 exercícios de uma matéria que é considerada bem fácil. Eu acho que vale um vídeo só de exercício dela, né? Então, beijos.